Isaías capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e a orla de seu manto encheu o templo. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou teus lábios, e tua iniquidade é removida, e teu pecado purificado. Então eu ouvi a voz do Senhor, dizendo: quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: estou aqui, eu, envia-me. Amém, irmãos. Glória a Deus. Um texto bem familiar nosso. Pelo menos aqui na congregação nós já ouvimos ser ministrado, pregado algumas vezes. Mas vamos meditar nesta noite nele, hoje no nosso culto de missão. E logo no versículo de número 1, está escrito que no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías, o profeta Isaías, ele vai ao templo do Senhor e ele contempla uma visão onde ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu acho muito interessante, meus irmãos, logo o começo desse versículo onde vai nos dizer tantas coisas maravilhosas, porque o rei Uzias, ele foi um rei bom, ele foi um rei que fez Judá prosperar, ele foi um rei que inventou várias coisas, mas chegou o dia em que ele veio a morrer. Uzias, ele sendo rei, ele cometeu um erro na sua caminhada de tentar fazer um serviço de sacerdote. Deus então enviou uma lepra a ele, passou 10 anos leproso e depois morreu. E então, irmãos, parece que o texto quer nos mostrar que Judá agora, a nação de Judá, estava meio que abandonada, sem saber o que fazer. Sem o rei, os inimigos já estavam cercando, planejando para poder atacar a nação de Judá. E parece que Isaías, irmãos, ele meio querendo que buscar um consolo ou uma resposta da parte de Deus, ele vai ao templo, ele vai ao lugar certo para buscar consolo ou para buscar uma resposta da parte de Deus. Isaías, ele se levanta e vai até o templo em busca de consolo, mas ele encontra e recebe de Deus mais do que ele estava procurando. E não é diferente conosco, irmãos. Eu sei que muitas das vezes bate o desânimo. Eu sei que muitas das vezes as lutas não estão fáceis de suportar. Eu sei que a vontade é de ficar em casa, mas ainda o melhor lugar para se estar é na casa de Deus. O melhor lugar onde nós encontramos uma resposta é na casa do Senhor. Tem muitas pessoas hoje que já tomaram a atitude de se tornar um desigrejado. Tem muitas pessoas que usam a palavra de Deus para dar base para isso, mas eu não sei onde eles encontram, porque o apóstolo Paulo ele vai escrever mais de 10 cartas, para quem? Para as igrejas.
O próprio Senhor Jesus, ele escreve 7 cartas para quem? Para 7 igrejas. Como é que eu vou ser um desigrejado se os apóstolos e o próprio Senhor Jesus me ensina a congregar, a vir ao templo? Aleluia! Então, irmãos, com esse primeiro versículo nós entendemos e vemos que na vinda no templo, aqui no santuário de Deus, ainda acontecem coisas, ainda há respostas, ainda acontecem milagres, ainda há visões para serem contemplados no nosso meio. Então Isaías ele vai, irmãos, em busca de consolo, em busca de resposta, mas ele encontra muito mais do que isso no templo do Senhor. E o que é que ele vê? Ele tem uma visão, ele vê um trono alto e exaltado. Enquanto o trono da terra estava desocupado, Deus ele estava no seu trono. As coisas podem estar do jeito que for aqui na terra, mas Deus, ele nunca perde o controle. E eu não digo que Deus está no controle, porque dá a ideia de que o controle é maior do que Deus. Mas o controle sempre está nas mãos do Senhor. E não importa o que esteja acontecendo no nosso meio aqui na terra. Isaías, ele olha para a terra e o trono está desocupado. Mas Deus, ele está sentado no seu trono, onde ele comanda todas as coisas. Isaías, ele diz, irmãos, que vê um alto e sublime trono, e que a orla de seu manto encheu o templo. E quando fala, irmãos, da orla de Deus que encheu aquele templo, sempre quando eu leio esse texto, eu vou me lembrar daquela mulher que tinha uma hemorragia de sangue, onde ela, sofrendo há 12 anos com aquele mesmo problema, já em fraca, já tendo gastado todo o seu dinheiro em busca de uma cura, um dia ela escuta que Jesus está passando, o Jesus que cura, o Jesus que pode fazer qualquer coisa por alguém, e ela tem a fé e a esperança de que se ao menos tocar na orla do seu manto, ela será curada. Eu não sei, irmãos, eu estou apenas conjecturando. Mas quem sabe quando ela era mais moça, jovem, ela escutava os seus pais falando de Isaías, capítulo de número 6. Ela escutava os seus pais lendo o livro de Isaías e ela via essa passagem que só a orla de Deus enchia todo o templo com a sua glória. Então na mente dela, eu estou há 12 anos sofrendo com isso, mas eu creio que se eu tocar na orla deste homem, eu serei curada. O meu sangramento será estancado, aleluia. Apenas a orla, irmãos. E muitos estavam apertando Jesus naquele dia. Mas a Bíblia não relata em nenhum momento em que alguém foi curado, em que alguém alcançou o seu milagre. Apertavam. Mas a única que saiu com o seu milagre, com a sua cura, foi a mulher que tocou. Porque Jesus a gente não aperta, a gente toca. A gente não manipula Deus. A gente tem uma mania, irmão, de querer ser usado por Deus, mas há dias que a gente quer usar a Deus. Não. A gente tem que se deixar ser usado por Ele, mas nunca tentar usar Deus. Porque Deus não é manipulável. A gente toca com reverência e temor. E assim a gente vê as coisas acontecendo na nossa vida. O rei estava morto. Isaías, ele sobe ao templo. Ele tem uma grande visão da glória de Deus, do trono de Deus. E, segundo alguns historiadores, Isaías, o profeta Isaías, ele era parente do rei Uzias. Tinha algum parentesco, provavelmente era primo dele. Então ele não havia perdido somente um rei, mas havia perdido alguém da família. E ele sobe ao templo, irmãos, com essa perda, mas ele tem uma grande experiência. Porque às vezes, por mais que nós não viemos entender, algumas perdas que nós sofremos aqui, vai nos levar a ter novas experiências com Deus. Algumas perdas são necessárias para que nós venhamos experimentar novas experiências com o Pai. Tem coisas que nós vamos perder na terra para poder ganharmos algo do céu. É isso que essa passagem nos mostra. E aqui Isaías, ele já era um profeta. Mas agora o seu ministério vai ser alavancado por Deus. Porque sempre no meio de crises, Deus levanta um homem de Deus, um profeta que tem coragem de falar, que tem coragem de confrontar.
Porque Deus ele só levantava profetas, irmãos, em meio à crise. O rei ele poderia estar desleixado. O rei ele poderia estar adorando outros deuses. Os sacerdotes, irmãos, que falavam dos homens para Deus, aqueles intercessores poderiam estar corrompidos. O povo poderia estar no mesmo rumo, na idolatria, na corrupção. E era nesse exato momento em que Deus ele levantava um profeta para confrontar o rei, para confrontar os sacerdotes, confrontar o povo e até mesmo os falsos profetas. Então tudo, meus queridos, pode estar dando errado, o vento pode estar soprando ao contrário, mas nada está fora do controle de Deus, porque na hora certa Ele vai levantar um profeta, e esse profeta pode ser você lá na sua casa, esse profeta pode ser você no meio da sua família, esse profeta pode ser você no bairro que está precisando de confrontação, mas ele não perde o controle. O versículo de número 1 do capítulo 6 de Isaías nos mostra, irmãos, que diante das dificuldades o melhor lugar para nós olharmos é para cima. Porque ele chega no templo, tem a visão, a experiência, ele vê um trono alto e sublime. Então, no meio das dificuldades e da crise, o melhor lugar para se olhar é para cima. Aleluia. Nós vemos no Salmo 121, o salmista dizendo: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, quando as nossas, irmãos, expectativas forem desanimadoras, o melhor lugar para olhar é para cima, de onde está o nosso Senhor, de onde vem o nosso socorro. O versículo de número 2 vai dizer: acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins, irmãos, que estavam em volta do trono, louvando a Deus constantemente. A palavra serafim quer dizer um ser ardente, um ser abrasador. E enquanto eu li, irmãos, esse versículo hoje, vendo esses seres louvando a Deus constantemente diante da presença dele, e são seres ardentes e abrasadores, eu entendo que enquanto eu estiver na presença de Deus, a frieza não me toma, a frieza não me vence. Enquanto eu estou na presença de Deus, eu serei um ser abrasador, um coração inflamado diante da presença dele. Mas se eu me afastar, não haverá fogo para me manter aceso. A frieza me tomará conta. É isso que a presença de Deus nos faz, irmãos. A constância diante da presença de Deus. Aleluia. Vai dizer que eles tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Eles escondem os seus rostos diante da face daquele do qual ninguém pode olhar para a sua face e continuar vivo por causa da sua santidade. Ele cobriu o seu rosto, porque diante de Deus não é a nossa beleza que tem que aparecer, mas sim a de Deus. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. Não é a minha roupa que importa, não é a minha beleza, a maquiagem que as mulheres passam, mas o que importa é a beleza de Deus. Aleluia. Eles cobriam seus pés, irmãos. Olha a reverência desses seres, que não há pecado neles e que estão constantemente diante da presença de Deus. E muitas das vezes nos falta uma reverência. Queremos servir a Ele de qualquer maneira, de qualquer jeito. Queremos vir para a casa do Senhor de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Temos que ter reverência e temor nos nossos corações em tudo que nós vamos fazer para Deus. Aleluia. Eu falei aqui, irmãos, de roupas belas, não importa, mas também vim vestido de qualquer maneira. Tenho que ter respeito na casa de Deus e diante da presença de Deus. Aleluia. Aprendi algo com meu cunhado, diácono Lucas, que ele sempre dizia que quem vai para o céu sabe se vestir. Louvado seja o Senhor Jesus.
E eles louvavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aqui, irmãos, nós vamos observar uma coisa muito importante. Primeiro, porque Deus, ele não é somente santo. Deus, ele não é somente santo e santo. Deus, ele é 3 vezes santo. E é o único atributo de Deus na Bíblia que é elevado ao 3º grau. Você não vê outro. Deus é amor, amor, amor. Deus é justiça, justiça. Não. Deus é santo, santo e santo. É diferente de nós começarmos a dizer Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bom, Deus é santo. Não é assim. Todos os outros atributos de Deus estão interligados com a santidade dele. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, o conhecimento de Deus é santo, a sabedoria de Deus é santo, tudo de Deus é santo. É isso que quer nos dizer esse atributo de Deus que é elevado ao 3º grau. E quando algo é elevado ao 3º grau, assim, a gente tem que dar atenção. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 8, versículo de número 13, lá vai dizer o seguinte: ai, ai, ai dos que moram na terra. Isso é no período da grande tribulação, quando a igreja já tem sido arrebatada, quando Deus está derramando os seus cálices da ira, e o anjo, se eu não me falha a memória, é que diz isso. Ele diz 3 ai. Se um ai já é ruim, imagine 3. Aleluia. Aleluia não, ai, aleluia. E quando nós vemos que algo é repetido na Bíblia, nós temos que dar uma devida atenção, como este atributo do Senhor. Então, irmãos, qualquer coisa que nós vemos no meio da igreja, ou no ministério, ou no decorrer da palavra de Deus, algo que foi consagrado, algo que foi separado, santificado, foi porque foi santificado por Deus. Foi porque foi separado por Deus. Só que Deus, ele já é santo em si mesmo. Aleluia. E nós devemos tomar cuidado de não santificar aquilo que Deus não santificou. Nós devemos tomar cuidado de não dizer que aquilo é santo, que na verdade não é, porque isso nós iremos cometer o pecado da idolatria. Então Deus, ele é santo em si mesmo. E o que me chama a atenção é porque parte de nós quer rejeitar isso, quer se afastar disso, mas outra parte de nós quer se achegar mais a essa santidade de Deus. E por que nós queremos desprezar? Por conta da nossa sujeira, por conta do nosso pecado. Nós queremos desprezar a santidade de Deus, porque com ela nós não podemos viver. Mas outra parte quer essa santidade, porque sem ela nós não podemos também viver. É mais ou menos assim, irmãos. Um homem que vive lá no mundo, ele não tem consciência do pecado que ele comete. Ele não sente o peso do pecado que ele comete. Ele anda tranquilamente, ele vive a sua vida normalmente. Ele anda nas trevas, na escuridão. Um homem que está cheio de lama no escuro, ele não sabe que está sujo. Mas quando ele está se aproximando de um poste que está emanando luz, quanto mais ele se aproxima, mais ele vai ver as sujeiras que está no seu corpo. Quanto mais ele se aproxima da luz, mais ele vê a sujeira que está no seu corpo. E assim é conosco também. Longe de Deus nós não temos consciência dos nossos pecados e nem da nossa sujeira. Mas quando nós chegamos próximo da santidade de Deus, aí nós sentimos como imundos e a necessidade de ser purificado por Ele. Aleluia. Nós vimos isso em Lucas capítulo de número 5. Quando Jesus ele faz a pesca maravilhosa, Pedro, ele salta do barco, ele vai ao encontro de Jesus, se ajoelha e diz: ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Ora, irmãos, ele estava longe de Jesus, foi ele que se aproximou de Jesus, se ajoelha e diz: ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Ele viu o tamanho da santidade de Cristo. Ele disse: se afasta de mim porque eu estou sujo, eu sou pecador. Mas foi ele que se aproximou de Jesus, porque ele reconhece: sem ti eu não posso viver, sem essa santidade eu não posso viver. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus, irmãos, com toda a sua santidade, enquanto ele andou aqui na terra,
Ele incomodou pessoas com a sua santidade. Porque Jesus, ele saiu do padrão daquela época. As pessoas que eram rejeitadas, ele abraçou. As pessoas que eram elogiadas, ele criticou. Os leprosos, as meretrizes, os publicanos, os pecadores, Jesus chegava junto, abraçava, levantava, curava, libertava, chamava, capacitava. Mas os fariseus, que se consideravam tão santos, ele criticava. E por que os fariseus não gostavam de Jesus? Porque quem é acostumado com elogio não suporta ouvir uma crítica. Então Jesus, certa vez, ele vai dizer o seguinte: vocês são como um copo que é limpo por fora, mas é sujo por dentro. Era assim que era a vida dos fariseus hipócritas. Aleluia. E isso nos ensina, irmãos, que santidade não é algo que começa por fora para dentro, é de dentro para fora. Santidade não tem nada a ver com aparência, mas com essência. Não é aparência, mas é essência. Então é o seguinte, não adianta eu dizer eu vou deixar de ir para o cinema, eu vou deixar de ir para as festas de aniversário da minha família que não é cristão. Isso não vai te tornar santo. Aleluia. Santidade é você se aproximar de Deus, tomar várias renúncias na sua vida, abandonar o pecado e deixar Ele trabalhar em você. Porque santidade nós não alcançamos com a nossa força, mas sim permitindo Jesus trabalhar na nossa vida. Aleluia. Então Jesus, com toda a sua santidade, ele incomodava os fariseus. Ele incomodava aquelas pessoas que se consideravam santos. E deixa, irmão, Jesus trabalhar na sua vida. E deixa ele te levar para um grau de santidade maior. Para ver se pessoas não vão incomodar-se com a vida, com a sua vida. Para ver se vai ter lugares que você vai entrar, pessoas não vão se sentir incomodadas com a tua presença. Por causa da santidade que está emanando de você. Por causa do trabalhar que Cristo está fazendo na sua vida. Porque não é todos que aceitam a santidade de Deus. Aleluia. O mundo até admira Jesus. Portanto que ele fique longe dele. Vai ter pessoas que vão ser assim. Vão até gostar de você. Portanto que você fique longe. Era assim com Jesus. Um homem cheio de amor. E mesmo assim crucificaram ele. Um homem que nunca fez mal a ninguém, mesmo assim o mataram. Aleluia. E Deus, ele é 3 vezes santo, irmãos. E quer que nós venhamos ser santos assim como ele é. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E Deus, ele não vai diminuir os seus padrões para que nós venhamos nos encaixar nele, não. Ele quer que nós venhamos nos tornar santos igual a ele. E aí, como é que a gente faz isso, irmãos? Aí a gente tem que entender a palavra do Senhor. O justo viverá pela fé. E essa palavra, irmãos, nos diz exatamente assim: Deus nos justifica pela fé. Aleluia. É quando Deus nos justifica pela fé. E é por isso que tem que ter fé. E então nós iremos nos enquadrar nos padrões que Deus exige de nós. E ele vê, irmãos, tem a revelação. Vê um trono, um alto e sublime trono, e os serafins louvando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Versículo de número 4. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isso aqui foi com louvor que os serafins estavam entoando. Enquanto eles estavam lá: Santo, 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 Isaías, ele contempla os umbrais da porta tremendo. Ele vê o templo se enchendo de fumaça. Aleluia. Eu quero que os irmãos entendam isso. Nós fomos feitos menores do que os anjos. E há uma hierarquia angelical onde os serafins estão acima dos anjos. Só que enquanto os serafins louvavam, os umbrais tremiam. O coral angelical que estava acontecendo ali estava abalando os umbrais daquele templo. Quando nós vamos lá em Atos capítulo de número 16, irmãos, Paulo e Silas estão presos, acorrentados. E enquanto eles louvam, os umbrais tremem. Não é só isso que acontece, mas o cárcere é aberto.
Os serafins louvam, os umbrais tremem, mas quando o homem louva e decide adorar a Deus, o cárcere se abre, as correntes se quebram, aleluia. Pode ter ficado em casa hoje, irmão, mas já que está aqui, bora adorar a Deus, cultuar a Ele, porque Ele é merecedor. Ele nos dá uma autoridade de quando a gente abre a boca, não somente tudo treme, mas o cárcere abre, as correntes se tremem. Enquanto a gente adora, a cura vem, a enfermidade vai embora, o vício se quebra, todo o mal é afastado quando o homem decide adorar a Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus, aleluia! Basta nós, irmãos, adorarmos ao Senhor, louvarmos a Ele, que não vai ser só os umbrais que vai tremer, não. Deus, Ele vai fazer grandes coisas no nosso meio. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu gosto da maneira que Isaías fala, porque ele está dizendo: eu sou pecador, eu sou impuro, diante dessa presença eu estou me arruinando. Porque quando nós nos aproximamos do Deus infinito, nós vemos o quão finito nós somos. Quando nós chegamos tão perto do Deus eterno, nós vemos o quão temporal nós somos, passageiros. Quando nós chegamos no Deus tão santo, aí nós vemos o tamanho da nossa impureza. Aí ele está dizendo: ai de mim, eu estou arruinado. Aí ele vai dizer primeiro assim: porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábios impuros. Ele não fala o contrário: Senhor, eu sou assim, mas tu sabe. É porque eu estou numa sociedade corrompida. É porque eu estou no meio de uma pessoa que tem lábios impuros. Ele não vai colocar a culpa do seu pecado em outros. Ele não terceiriza o seu pecado, a sua culpa, não. Senhor, eu sou assim porque eu sou pecador mesmo. E para completar, ainda estou no meio de outros pecadores. Aleluia, irmãos. Irmão, nós temos que assumir as nossas falhas e os nossos erros diante de Deus, se nós quisermos alcançar graça, misericórdia e transformação diante dele. Aleluia. Ele diz: ai de mim. O ai, irmãos, quando o profeta lançava, era algo condenatório. Até então, antes, o profeta Isaías, ele lançava ai diante dos outros. Mas depois dessa experiência diante de Deus, aí ele vai fazer algo que ninguém faz, que é se autocondenar. Ai de mim, Senhor. Aleluia. E eu acho isso muito interessante, louvado seja Deus, porque diante da presença dele, ele teve convicção dos seus pecados, e por causa desta convicção ele se arrepende, e por causa do seu arrependimento ele é purificado. Então nós precisamos ter convicção dos nossos erros, se arrepender, pedir perdão, então nós seremos purificados diante de Deus. 6. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva, e em sua mão a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. Ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou teus lábios, e tua iniquidade é removida e teu pecado purificado. A sujeira da boca do profeta havia sido tirada. Quando o serafim ele pega aquela brasa com uma tenaz, ele está tirando do altar, de onde eram feitos os sacrifícios. Ele encosta na boca de Isaías: queima os seus lábios para purificar. Aleluia. Só que nós temos que entender uma coisa: os lábios do profeta estavam impuros? Estavam. Só que não era a fonte do seu pecado, não eram os seus lábios. A fonte do problema de Isaías era no coração. Porque nós sabemos por meio do Evangelho de Mateus, segundo as palavras de Jesus, que é do coração que procede todas essas coisas ruins que nós praticamos. A prostituição, a corrupção, tudo procede do nosso coração. Quando Isaías ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, irmãos, nós temos que entender uma coisa, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a fonte do problema de Isaías era o coração. A fonte dos nossos problemas é no nosso coração. Aleluia. Mas isso aqui eu vou falar, os irmãos já sabem muito bem, irmãos, mas é algo para a gente agarrar e com fé.
Isaías, ele diz: onde é o seu problema? Senhor, meu problema é nos lábios, pois foi lá que o serafim tocou com uma brasa viva, pois foi lá onde o serafim purificou os lábios do profeta, porque ele disse: aqui é o meu problema, Senhor. Aleluia. Onde é o nosso problema? Basta apresentarmos a Deus: Senhor, o meu problema é os meus lábios, pois vai ser aí que Ele vai purificar. O meu problema é o coração, pois Deus vai tocar esse coração. O meu problema é as minhas mãos, é os meus pés, pois Deus vai tocar, vai purificar e vai transformar. Aleluia. Basta nós confessarmos e dizer onde está o problema, que Deus vem com a solução. O profeta, irmãos, ele aprendeu algo que nós também devemos aprender. Antes dessa visão, dessa experiência, ele estava dizendo ai para tal, ai para fulano. Só que antes da gente ministrar a outros, nós devemos ser ministrados por Deus. Antes de nós ministrarmos a outros, nós precisamos ser ministrados pelo próprio Deus. Antes de proferir ais para as outras pessoas, nós precisamos aprender a dizer: ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E o profeta, ele nos ensina isso. No versículo de número 8, irmãos, quando o profeta já é então purificado, vai dizer também: eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou eu, envia-me a mim. Aleluia. Antes do profeta ser purificado, ele dizia: ai de mim. Mas depois de ser purificado, ele disse: envia-me a mim. Porque Deus, ele purifica e capacita. Quando Deus, ele pergunta: a quem eu enviarei? O profeta é como se ele estivesse dizendo: eu irei, e não precisa mais perguntar para ninguém, porque eu vou, Senhor. Aleluia. E todas as vezes, irmãos, que nós olhamos para essas cadeiras vazias, era bom que nós pensássemos que é Deus perguntando: a quem eu enviarei? E nós tivéssemos a mesma vontade do profeta Isaías de dizer: envia-me a mim, Senhor. Não precisa mais perguntar a ninguém: aqui eu estou. Porque Deus, ele não está procurando pessoas preparadas, ele está apenas perguntando se tem pessoas dispostas a ir por ele. Aleluia. Porque não pense nós, irmãos, que Deus vai descer na terra e pregar o seu evangelho. Ele já desceu, já morreu, e o que ele tinha para fazer por nós, ele já fez. E essa tarefa de evangelizar, de pregar, de fazer missão, ele deixou comigo e com você. Deus, ele dá ministério, dons ministeriais, ele capacita pastor, mestre, profeta, apóstolo, evangelista. Mas para fazer o ID do Senhor não precisa de dom, precisa ser obediente ao chamado dele. Aleluia. Porque não custa nada convidar alguém, não custa nada chegar em alguém e dizer: você precisa de Jesus, Jesus é tua solução, olha o que Jesus fez na minha vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, essa tarefa Deus não deu nem aos anjos, mas ele deu a nós. Aleluia. Louvado seja Deus. E essa pergunta que Deus faz, irmãos: a quem eu enviarei? Foi a mesma pergunta, e creio eu que ao mesmo tempo feita no céu. Deus pergunta: a quem eu enviarei? E quando o profeta Isaías, ele responde: envia-me a mim, é no mesmo instante que o próprio Filho de Deus, Jesus, ele também diz: envia-me a mim. Então o Filho de Deus se encarna, ensina, faz seus grandes milagres na terra e morre por nós, para que nós viéssemos ter uma oportunidade de sermos salvos e livres da condenação eterna. Bem, meus irmãos, glória a Jesus, irmãos. Peço para que os irmãos fiquem de pé, para que nós venhamos orar.